A China vem sendo chamada de invasora dentro do mercado global de carros, e com razão. Não com promessas, não com conceito futurista, mas com carros reais, baratos, tecnológicos e cada vez mais difíceis de se ignorar. E o mundo parece aceitar sem revidar. Mas seu inimigo milenar resolveu acordar e contra-atacar: o Japão. Durante décadas, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru e Mitsubishi foram sinônimo de confiança, engenharia e eficiência. Foram essas marcas que colocaram Detroit de joelhos nos anos 70, vendendo carros melhores, mais baratos e mais inteligentes que os americanos. Mas hoje, o mesmo golpe está voltando contra eles. Pela primeira vez na história, as fabricantes chinesas venderam mais carros no mundo do que as japonesas. 27 milhões contra 25 milhões de unidades. E esse número deixou claro que a ameaça não está chegando. Ela já chegou. A parte mais desconfortável é que até a Toyota, a fabricante mais lucrativa do planeta por quase 30 anos, precisou engolir essa nova realidade. Na China, seu elétrico mais barato custa pouco mais de 15 mil dólares. Mais de 2/3 deles são fabricados por chineses, com software chinês dentro de uma parceria com estatal chinesa. Isso parece negócios, mas talvez seja o início de um contra-ataque. 6 carros japoneses estão surgindo sob pressão extrema, alguns feitos em parceria com a própria China, outros apostando em tecnologias que ainda precisam provar que funcionam em escala global. E não são apenas lançamentos, mas é a tentativa do Japão de impedir que sua indústria vire a próxima Detroit, esquecida. E a grande pergunta agora não é se os japoneses ainda sabem fazer bons carros, e sim se esses 6 carros são o suficientes para frear a invasão chinesa. Japão versus a invasão chinesa. Para entender o tamanho do problema é preciso olhar para o mercado interno chinês, que era a galinha dos ovos de ouro do Japão até bem pouco tempo atrás. Em 5 anos, as marcas locais chinesas saíram de menos de 40% do mercado para quase 70% das vendas de veículos de passeio dentro da China. Isso não é uma queda gradual, é um colapso geracional. A Honda, que sustentava a operação de mais de 1 milhão de carros por ano dentro do país, viu suas vendas caírem 31% em um único ano, vendendo menos de 1 milhão de unidades pela primeira vez em quase uma década. A Nissan acumulou queda aproximada de 50% em 5 anos, um número que, em qualquer outra indústria, significaria falência. E não é só dentro da China. No sudoeste asiático, em apenas um trimestre, as marcas chinesas cresceram 58% ano a ano nos 4 maiores mercados: Indonésia, Tailândia, Malásia e Filipinas. Exatamente os territórios onde a Toyota construiu sua hegemonia regional ao longo de meio século. Porém, tem uma coisa que ninguém comenta quando se olha para esses números: a China não está apenas crescendo, está reescrevendo a velocidade industrial do setor. A BYD vendeu 4 milhões e meio de veículos elétricos e híbridos plug-in em um único ano, todos eles veículos de uma nova energia sem nenhum carro a combustão pura. A Geely ultrapassou a Volkswagen e virou a segunda maior fabricante da China, com mais de 2 milhões e meio de unidades. A Xiaomi, que era fabricante de celulares até ontem, entregou mais de 400 mil carros no primeiro ano completo de produção, mirando 500 mil para o ano seguinte. As marcas chinesas também atualizam software de bordo, sistemas de direção autônoma e assistentes de inteligência artificial em ciclos medidos em meses. Já os japoneses, por sua vez, ciclos medidos em anos. O sistema de assistência ao motorista da BYD, batizado de God's Eye, já está rodando em mais de 2 milhões de veículos em circulação. O VLA 2.0 da Xpeng obteve permissão de operação piloto nível 4 em Cantão, ou seja, direção verdadeiramente autônoma, sem motorista, com licença oficial. A matemática que sustentava o Império Japonês simplesmente parou de fechar. A Toyota, que construiu seu império vendendo um Corolla cerca de 20% mais barato que um Ford equivalente. Hoje, a BYD vende o King L, que é até 40% mais barato que o Toyota Corolla local, com mais autonomia, mais espaço interno e um sistema de direção autônomo que a Toyota simplesmente não consegue desenvolver internamente em tempo hábil. Esse é o problema que esses 6 carros foram construídos para tentar resolver. E isso conecta direto com a aposta estratégica
estratégica chinesa que é mais agressiva do que parece à primeira vista. A China montou todo o seu plano em torno de uma única aposta de longo prazo. Se o carro elétrico virar padrão global antes do Japão dominar a próxima geração de baterias, a Toyota vira a próxima General Motors. É essa conta que está em cima da mesa. E como tudo muda sobre como o Japão vai tentar revidar. A Toyota, a empresa que praticamente criou o conceito Made in Japan como sinônimo de qualidade industrial, está vendendo na China um SUV elétrico chamado BZ3X, em que 65% das peças vêm de fornecedores chineses. O software de direção autônoma é desenvolvido por uma startup chinesa chamado Momenta, e o chassi é compartilhado com o carro da GAC, uma estatal chinesa. Apenas 1% dos componentes é importado. Pouco mais de 15 mil dólares de preço inicial, autonomia de até 610 km, chip NVIDIA Orin X com 254 TOPS de processamento, tela horizontal de 14 polegadas e meio. Mais de 10 mil pedidos na primeira hora de venda. Meses depois, virou o veículo elétrico de marca estrangeira mais vendido na China, ultrapassando o ID3 da Volkswagen, BMW i3 e o próprio Nissan N7 em paradas mensais. A Toyota usa o carro como laboratório de aprendizados e para uma eventual exportação. Já a Nissan traz o próprio N7 como segundo carro dessa contraofensiva e talvez o mais simbólico. Depois de 5 anos consecutivos de queda, a Nissan precificou o N7 em 16.500 dólares, exatamente o mesmo nível que o BYD King L. Foram obrigados a igualar preço com o adversário direto, com autonomia de até 625 km, coeficiente aerodinâmico mais baixo que o Tesla Model 3 Highland, Tesla mais aerodinâmico já produzido. Sistema operacional rodando em chip Snapdragon, o mesmo chip que está nos topos de linha chineses. 17 mil pedidos no primeiro mês, com 70% dos compradores trocando de marca. O N7 faz parte do plano da Nissan chamado The Arc, que prevê 30 modelos globais até 2027, e o N7 é explicitamente a base de exportação, já confirmado para Oriente Médio, Sudeste Asiático e América Latina, incluindo possível Brasil nos próximos anos. Já o terceiro carro vem da Mazda, o EZ60, lançado pela joint venture Changan Mazda, com plataforma da própria Changan, uma estatal chinesa. Mais de 30 mil pré-pedidos em pouco mais de 2 meses, bateria de fosfato de ferro e lítio com autonomia de até 600 km. O detalhe importante é que esse carro vai ser exportado da China para a Europa, com o nome de Mazda CX-6e, uma marca japonesa fabricada em solo chinês com plataforma chinesa vendida para europeus. 5 anos atrás, isso seria considerado uma heresia industrial. Já o quarto carro é a Honda, com o Zero Series, e ele é tanto a solução quanto o alerta. A Honda apresentou em Las Vegas o sedã e o SUV da nova plataforma Zero, com bateria robusta, motor de até 482 cavalos, com configuração plana, sistema operacional batizado de Asimo, em homenagem ao robô humanoide da casa, e direção autônoma nível 3, com olhos fora da estrada. A Honda planejava produzir tudo isso no novo polo de elétricos em Ohio. O programa foi cancelado em sua totalidade pouco mais de 1 ano depois do anúncio, e essa é a parte da história que a gente vai voltar mais pra frente. Já o quinto carro é o Suzuki e-Vitara, e essa é talvez a aposta mais inteligente da indústria japonesa. Construída em Gujarat, na Índia, em uma planta com capacidade de 750 mil unidades anuais, 50% da produção destinada à exportação para mais de 100 mercados, incluindo Europa, Sudeste Asiático, Japão e o Reino Unido. Plataforma Rear-Tech e dedicado a elétricos, autonomia em torno de 400 km, motor de até 172 cavalos. E aqui está o detalhe que define o nível de pressão sobre o Japão. As células de bateria são fornecidos pela própria BYD. O inimigo virou fornecedor. O carro do qual a Suzuki precisa para sobreviver na próxima década é construído com tecnologia da empresa que está tentando expulsá-la do mercado. O sexto carro é o Lexus Solid State, e essa é a aposta de longo prazo, a tecnologia que precisa funcionar para que todo o resto faça sentido. Com 1.200 km de autonomia, 10 minutos de carregamento completo, 4 vezes mais durável do que qualquer bateria atual, energia específica de praticamente o dobro do que existe hoje, e a Toyota detém mais de 1.000 patentes globais de bateria Solid State. O investimento japonês combinado em cadeia doméstica de baterias passa dos 7 bilhões de dólares, com parceria estratégica com a Idemitsu para garantir o fornecimento de eletrólito sulfeto sem depender da China nem de Coreia do Sul. Os primeiros veículos a receber essa tecnologia serão os Lexus
topo de linha, antes de descer para a Toyota. Por décadas, a cultura de produção enxuta da Toyota, que era refinar um motor em ciclos de 5 anos, melhorar 2% ao ano, era incrível. Hoje, não mais. Principalmente contra um adversário que reescreve um carro inteiro a cada 9 meses. Refinamento acaba virando lentidão. Esses 6 carros existem porque o Japão foi forçado a abandonar o seu próprio método. Pense na prática. 5 anos atrás, um consumidor entrava em uma concessionária na China com a intenção de comprar um Toyota Corolla, a combustão, por $20 mil, porque o lado elétrico da loja só oferecia um japonês caro e ultrapassado, ou um chinês desconhecido. Hoje, ele poderá entrar na mesma concessionária e encontrar um Toyota BZ3X elétrico a $15 mil, com tela de 14 polegadas e meio, direção autônoma nível 2 com navegação urbana e a mesma reputação de durabilidade que a Toyota carrega há 60 anos. Imagine o mesmo cliente na Tailândia. As marcas chinesas dominaram o mercado em 2 anos, com 85% de elétricos vindo direto da China. A Mazda EZ60 chega exportado de Nanjing, com a mesma plataforma chinesa, mas com a confiança da marca japonesa que aquele consumidor cresceu vendo nas ruas. Agora na Índia, onde a Tesla vendeu menos de 400 carros e a BYD pouco mais de 7 mil em 3 anos. A Maruti Suzuki vendeu mais de 1.800.000 unidades no último ano. O e-Vitara não precisa lutar para entrar, ele já está dentro do jogo. Cada um desses 6 carros cobre uma geografia diferente e essa é a chave. O BZ3X e o Nissan N7 lutam dentro da China, mas mirando o mundo. O Mazda EZ60 mira a Europa, usando paradoxalmente a manufatura chinesa para chegar lá com preço competitivo. A Suzuki domina Índia e Sudeste Asiático, mercados onde a presença chinesa ainda é frágil. Já o Lexus Solid State vai segurar o topo da gama global, onde a margem justifica a tecnologia mais cara do mundo. O Japão não vai ganhar com um único modelo milagroso, mas pode vencer com 6 frentes simultâneas. Nenhuma marca chinesa sozinha tem a presença simultânea pelo globo como a Toyota construiu em 60 anos, e é uma vantagem que não se compra com subsídio estatal e nem acontece da noite para o dia. Só que a competição chinesa precisa ser levada a sério. Em 2015, Pequim lançou a estratégia Made in China 2025 e identificou veículos elétricos como prioridade nacional. Em uma década, construiu um ecossistema mais completo do mundo, subsídios diretos e infraestrutura de carregamento que cobre o país inteiro, controle vertical de cadeia de baterias via KTL e BYD. As duas juntas controlam mais da metade das vendas globais de baterias, e para fechar a janela técnica japonesa, anunciaram suas próprias baterias Solid State para o final dessa década, exatamente no mesmo período da Toyota. E aqui está o que essa narrativa conveniente esconde. Quando o governo chinês encerrou os subsídios para veículos de nova energia, a BYD viu suas vendas caírem em um único mês, e mais no mês seguinte. Foi a maior queda da empresa desde a pandemia. Analistas vêm apontando que, sem o suporte estatal, a estrutura de margens fica visivelmente pressionada. Toda a operação chinesa foi construída sob uma estrutura de incentivo que o próprio governo não consegue sustentar para sempre, com a economia interna desacelerando e a guerra de preços doméstica destruindo margens. Não porque a China seja fraca, ela não é, mas é porque com o tempo, pela primeira vez em uma década, voltou a estar do lado de quem tem caixa, paciência e patentes acumuladas. Mas a estratégia japonesa não é garantida. A Honda cancelou os 3 carros elétricos que ia construir nos Estados Unidos, o Zero Series Sedan, o Zero Series SUV e o Acura RSX, depois de gastar bilhões em desenvolvimento. O programa tinha sistema operacional próprio, plataforma de 800 volts, motor de até 482 cavalos com direção autônoma nível 3, tudo cancelado em uma única reunião. A Honda apostou alto em construir nos Estados Unidos e foi atropelado pela mudança de política tributária quando o crédito federal de $7.500 por veículo desapareceu. A Toyota viveu o mesmo trauma com o programa Mirai de células de hidrogênio, hoje amplamente reconhecido como um insucesso comercial. Mas tem uma parte que deveria tirar o sono dos diretores em Toyota City. A diferença entre o trauma da Honda e a estratégia atual da Toyota é a diversificação geográfica. O BZ3X é fabricado na China para a China e o e-Vitara é fabricado na Índia para o mundo. A bateria Solid State é fabricada no Japão com matéria-prima japonesa, com financiamento e patentes japonesas. Quando um terreno político muda em um continente, a operação no outro continua funcionando.
Essa é a tese do Hedge Geográfico e é a parte mais sofisticada de toda a contraofensiva. Mas a pergunta que ninguém em Toyota City quer responder em voz alta é simples: e se essa bateria Solid State atrasar em 2 anos? A janela técnica do Japão pode fechar antes mesmo de se abrir. Em algum momento dos próximos anos, um engenheiro da Toyota vai apertar algum botão que dá início à produção em série da primeira bateria Solid State comercial do mundo. Possíveis 2.200 km de autonomia, 10 minutos de carregamento, 4 vezes mais durável do que qualquer bateria atual. Só que no mesmo dia, lá em Cantão, ou em Ningbo, ou em Shenzhen, um engenheiro chinês, também da KTL ou da BYD, vai apertar o mesmo botão equivalente. A diferença entre as duas baterias talvez seja a autonomia, os 6 meses de timing, talvez algumas centenas de patentes. Independente, isso pode decidir qual marca vai continuar existindo daqui 20 anos. O Japão não está tentando ganhar a corrida dos elétricos, está lutando para barrar a concorrência e não virar a Detroit dos anos 80. E o preço da derrota é virar fornecedor de quem você passou meio século treinando e até desdenhando. Só que não para por aí. A Xiaomi quer aumentar os problemas para o resto do mundo, com tecnologia de chassi revolucionário que vai produzir um carro a cada 72 segundos. Eu te conto mais nesse vídeo que já começou na sua tela, eu te vejo já.